Fala galera, eu sou de volta aí com vocês, Adilson do canal do Prof. O que está acontecendo com a Oi? Por que a Oi está caindo tanto, está derretendo tanto? O que vai acontecer com a venda, né? De boa parte da Infracore, né? O que vai acontecer? O que vai acontecer com as ações? Elas vão subir, elas vão cair, né? Cair ainda mais do que estão caindo. E por que elas estão caindo? Qual será a próxima precificação da Oi, né? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Portanto, se você gosta de Oi, se você está comprado em Oi, se você tem esse ativo na sua carteira, você está no lugar certo, pois esse é o canal do Prof, o seu canal sobre renda variável, o seu canal sobre criptomoedas e o seu canal sobre Oi BR3, Oi BR4. Portanto, desde já, dê o joinha no vídeo, que ele é muito importante para mim, pois ele faz o YouTube reconhecer que esse vídeo ter uma certa relevância sobre esse assunto, ok? E se você não é inscrito, faça a inscrição no canal agora. Aproveite que o vídeo não começou ainda, que o assunto ainda não está rolando. Faça a inscrição agora, nesse instante, ok, galera? Tamo junto, vamos lá. Vem comigo, vamos ver o que está rolando com a Oi. Fala galera, sou de volta aí com vocês, vamos lá então, né? Tô fazendo aqui na base do Screencast, né? Eu sei que muita gente não gosta, né? Mas me facilita bastante, eu acho que fica até mais dinâmico, porque a gente pode rolar as páginas aqui. Bom, vamos lá então, pessoal. O Money Times, que é um site muito bom, tá? No dia 26, tá? Ele publicou por volta das 15 horas essa matéria aqui. Por que a Oi derrete na bolsa após ofertas por área de fibra ótica, enquanto ainda pode cair? E quanto ainda pode cair? Né? Quer dizer, a Oi recebeu a oferta, tá, de venda da fibra ótica, tá bom? A gente vai ver isso aqui na frente, tá? No entanto, as suas ações estão despencando, estão caindo, tá? As ações da OIBR, eu vou deixar sempre quando eu passo com vocês, vou deixar lá nos comentários não, lá na descrição do vídeo, todos esses links aqui para que vocês possam depois com calma acessá-los e ler, né, com mais tranquilidade. Vou apenas dar uma passada aqui para o vídeo não ficar muito longo. As ações da OIBR3 operam em forte queda nesta terça-feira, dia 26, no primeiro pregão após anúncio de que recebeu 2 propostas vinculantes para vender suas unidades de fibra ótica, tá? O último grande passo para tirá-la da recuperação judicial. Então só falta isso, né? Praticamente, para que a Oi saia do buraco de vez, né? E vença a recuperação judicial. Às 14 horas e 56 minutos, os papéis recuaram 5% e eram negociados a 2,09. No mesmo momento, o Ibovespa, que vive um pregão de ganhos e perdas, hoje apresentava ligeira alta de 0,12 e marcava 117.523 pontos. A gente sabe que a Bolsa de Valores da semana agora que passou, ela apresentou muitas oscilações, tá? Principalmente para baixa. Ela operou praticamente a semana inteira, né, em baixa, por conta de todo esse tumulto político que está acontecendo aqui no Brasil, né? O Brasil está fervendo, politicamente falando, tá? Eleição para a Câmara, Covid, a vacina que não chega, tá? O presidente, já estão falando em impeachment, história de leite condensado, vocês sabem muito bem o que está acontecendo. Então, toda essa loucura, tá, faz o investidor estrangeiro picar a mula, ele vai embora, ele mete o pé, tá bom? E com isso a bolsa, né, a bolsa cai, tá? E a gente tem um desempenho ruim. Aí a quietista, pulga atrás da orelha. Em um breve comentário aos clientes assinado por Luiz Salles nesta manhã, a Guide fornece algumas pistas sobre o que pode estar se passando no mercado. A primeira dica é que os investidores podem ter se frustrado com a falta de disputa pelo negócio de fibras ópticas da Oi. Era esperada uma série de ofertas pelo ativo, no entanto, fontes afirmam que o preço considerado alto pelos investidores pode ter impedido isso de ocorrer, afirma a Guide. Apenas 2 interessados se apresentaram. O BTG Pactual, tá? Que é esse fundo aqui, BPAC 11, por meio do fundo de investimento, né? E o Digital Colony, empresa da Private Equity, tá? Porra, cara, tá aparecendo esses dois, fecha com os dois e acabou. Entendeu? Não tem que ficar esperando, e o pessoal não tem que ficar desesperado. Então eu acho que essa coisa que esse cara falou, o Luiz Salles, né, que ele acha que pode ter sido a frustração dos clientes, eu acho que isso aí é
é meio que balela, né? Eu acho que a galera está realmente realizando lucro, tá, geral está vendendo e com isso o papel está caindo. O pessoal está meio preocupado, está inseguro, tá? Não quer continuar praticando o risco, isso é completamente aceitável, completamente entendível, né? E está vendendo, e as ações estão despencando, tá? Coisa normal de mercado, tá bom? Tá até aqui, ó. Para quem deseja risco, a ação da Oi está barata, e está barata mesmo, tá? As ações da Oi BR3 estão em um ponto atraente para os investidores que não se importam em assumir um risco muito alto, mas com retorno muito acima da média. É aquela coisa, né, gente? Empresa em recuperação, tá? Embora isso é opinião minha, tá? É um achismo meu. Embora eu acho que a empresa vá se recuperar, embora eu acho que a empresa vá despontar no mercado, tá? Mas isso não é 100% de certeza. Eu não tenho bola de cristal, tá? Isso é opinião minha, tá? Então, é um ativo de risco? Sim. É um ativo de risco? Sim, né? Então, é aquela história, você tem que dosar o quanto de risco você vai ter na sua carteira, se é que você quer ter risco, tá bom? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, seja ele qual for, tá? Nem de criptomoeda, nem de FI, fundo de investimento, nem de papel, seja ele qual for, que esteja na bolsa, tá? Cada um faz o que quer com a sua grana, tá bom, galera? Esta avaliação da Ágora Investimentos, em um relatório publicado após a empresa de telecomunicações ter informado que recebeu ofertas acima do valor mínimo de 20 bilhões, ó, o valor mínimo já havia sido estipulado, 20 bilhões, e a oferta foi acima dos 20, tá? Para alienação parcial da unidade Infracore. Não vai vender tudo, né? Vai vender um pedaço só, tá? As empresas que disputarão serão a Digital Colony, como eu já falei ali em cima, tá? E um fundo administrado pelo BTG Pactual, tá bom? Acreditamos que o valor das ações hoje, R$ 2,03, não reflete o valor intrínseco desses ativos, o que pode significar uma boa oportunidade de entrada para investidores dispostos a assumir o risco, apontam os analistas Fred Mendes e Flávia Mendes, ok? A Suno Notícias publicou, tá, no dia 27, no dia seguinte dessas duas matérias, tá, destaques de empresas. Oi, BR3, Eletrobras, BRDT3, né, tá dando um bom lucro na bolsa, Cielo, que apresentou um resultado positivo, né, Cielo apresentou um resultado positivo agora nesse trimestre, e Eletrobras, né, que agora, a semana agora despencou, né, por conta da saída lá do... Enfim, aí você tem aqui, eu não vou falar só sobre a Oi, eu vou ler aqui só o que é a Oi, que é o que interessa a gente. Entre os destaques de empresas está a oferta vinculante encaminhada pelo Fundo de Investimento em Participação em Economia Real, gerido pelo BTG Pactual, para a unidade de fibra ótica da Oi e a Infracore, que inclui o desenho que seria o novo conselho de administração da companhia, caso ganhasse o leilão. A oferta apresentada em 22 de janeiro tem validade até 4 de fevereiro. Então, galera, até semana que vem, né? Hoje é 30, né? Então, até o dia 4, essa oferta aí tá de pé. A OIBR3, parará. Segundo o Jornal do Estado de São Paulo, o conselho apresentado da proposta terá 9 membros. Destes, 4 seriam indicados pela Oi e 5 pela FIP Economia Real. O dirigente do fundo, Renato Mazzola, seria o presidente do conselho, mas o presidente da empresa seria Asmo Genesi, que presidiu a Telefônica Brasil e a Telecom Itália, né, dona da TIM. Valeu, galera? Então, o negócio está rolando, as coisas estão acontecendo, tá? A Oi está cumprindo todo o cronograma lá do plano de recuperação judicial, essa venda da Infracore estava prevista, ok? Agora vamos aguardar, tem que ter paciência e aguardar. Olha aí que loucura, ó. Recorde, fibra ótica alcança a transmissão de 1 pentabit por segundo. Pessoal, como é que você pode falar de um país não ter fibra ótica
sendo a fibra ótica algo dessa magnitude. Essa matéria foi publicada pela Tecmundo no dia 28 de janeiro, agora, anteontem, tá? Fibra ótica alcança transmissão de 1 pentabit por segundo, ok? E aqui ele explica, né, em outras palavras, o experimento atingiu uma capacidade total de rede que possibilita a transmissão de 1 milhão de gigabits por segundo, suficiente para transmitir mídias com resolução de 8K, tá? Para 10 milhões de dispositivos simultaneamente. Então, galera, o papo aqui é sério. É uma situação de bastante agilidade, de bastante competência, de bastante velocidade. Então, o país não pode ficar fora disso. Fibra não pode deixar mesmo de existir, entendeu? Tanto não pode deixar de existir que eles estão aí, ó. Eles querem usar rede de esgoto para passar fibra ótica. Essa matéria aqui é do Radar Econômico da Veja, né? Tá, do dia 29 de ontem, tá? Então o pessoal está estudando aí a possibilidade, tá, de passar o cabeamento pelo esgoto para economizar dinheiro, né? Então a coisa está andando, a coisa está séria. As companhias de telecomunicações preocupadas com a necessidade de investimentos para o estabelecimento de uma rede de fibra ótica robusta a ponto de suportar o novo sistema 5G, olha só, 5G, tá? Aventaram uma solução interessante para a questão: passar os cabos de fibra ótica pelas redes de esgoto. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, já tem até o projeto pronto para isso, que vem sendo experimentado em outros países. Contudo, é preciso uma regulamentação que permita esse tipo de investimento. Uma mudança envolveria tanto a Anatel, a agência regulatória, quanto a ANA, de recursos hídricos. Aí já mete governo, já mete regulamentação, não sei o que, aí, enfim, aí já é outra história, né? Mas está lá, os caras estão batalhando, né, para realmente fazer acontecer a fibra ótica, fazer acontecer o 5G aqui no Brasil, entende? Tanto que o Céu da Oi, ele quer o leilão da 5G com a racionalidade econômica, né? Então, ele quer realmente que o leilão da 5G do Brasil aconteça, tá? Tá aí o Rodrigo Abreu, tá? Rodrigo Abreu, CEO da Oi, também presidente do Sindicato das Teles, a Conex Brasil, defendeu hoje, dia 28, em live, que o edital de venda de frequências da Anatel seja calcado na racionalidade econômica, né? Eu não vou ler tudo aqui, vocês depois leem, quer dizer, esse moço aí, ele está fazendo essas coisas acontecerem, né? 5G, fibra ótica, né? É um cara bastante competente, tem um vídeo aí no canal que fala sobre ele, tá? É um cara bastante sério, tá? É um empresário bastante sério, e as coisas vão acontecer, e eu tenho certeza que tudo vai dar certo, ok, pessoal? Que tudo vai dar certo, que as coisas vão acontecer, tá bom? Galera, se vocês acharam esse vídeo interessante, esse vídeo trouxe alguma coisa importante de significado para vocês, não deixe de dar o seu joinha, não deixe de compartilhar para os seus amigos, e se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição agora. Forte abraço a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus. Esse é o canal do Prof. Valeu, galera, até a próxima, tamo junto.